Olá! O ano de 68 marcou a história recente do Brasil. Foi o ano do Ato Institucional número 5, um decreto emitido pelo governo militar da época que suspendeu várias garantias constitucionais. O AI-5 mudou a vida de muitos brasileiros e algumas dessas histórias estão no livro 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo. Esse é o assunto do Alerj Debate de hoje. Eu converso com uma das autoras, Eliette Ferrer, e com o deputado Paulo Ramos. Obrigada pela presença de vocês. Deputado, a gente pode começar, antes de entrar no livro, traçando um panorama da época. Como era o Brasil em 1968? Na verdade, foi uma fase da história, especialmente da América Latina, com as ditaduras militares patrocinadas pelos Estados Unidos. Então, o Brasil passou por um golpe que implantou uma ditadura em 1964. E aí temos, Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos submetidos à ditadura, a ditaduras patrocinadas por alguns militares. Eu sempre falo, Eliette, a ditadura patrocinada por militares, porque nós temos também muitos militares que foram caçados, que foram banidos, que foram exilados, foram torturados. Com certeza. Então, quando a gente fala em ditadura militar, é preciso excluir aqueles que não apoiaram o golpe. E há um dado que muita gente não cita. Eu não gosto de usar ditadura militar. É que o golpe, a ditadura pós-64, caçou militares que eram considerados heróis da última guerra mundial. Com certeza. Foram caçados. Perderam a carreira porque eles entendiam que haviam lutado pela democracia Brigadeiro e, portanto, Teixeira não concordaram com o golpe. São vários, eu cito sempre o nosso Rui Moreira Lima, Com certeza. da aviação de caças. Então, vários brasileiros que resistiram à ditadura, que ousaram enfrentar a ditadura, foram perseguidos, foram caçados, torturados, especialmente no período pós-68, com o Ato Institucional número 5. Então, a Eliette coordenou um trabalho, desenvolveu um trabalho que traz relatos, a vida real daqueles que foram perseguidos pela ditadura, especialmente os que foram torturados. Eu falo a Eliette, mas quero mandar um abraço para o Léo também, que é o companheiro da Eliette, que teve uma participação também muito expressiva para a realização de um trabalho que resgata a história. Existe no Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, que foram submetidos a ditaduras semelhantes, existe no Brasil uma resistência muito grande ao esclarecimento da verdade. Este livro, 68, A Geração que Quis Mudar o Mundo, este livro traz a vida real das pessoas que enfrentaram a ditadura. A vida real daqueles que representam, são os símbolos da resistência democrática. Eliette, são 170 relatos no livro. Eu queria que você contasse de onde surgiu a ideia para reunir esses relatos e fazer o livro. A ideia surgiu quando um companheiro nosso, Elmar de Oliveira, morreu. E ele foi uma pessoa sempre muito agregadora, contador de histórias, e nós sempre, quando nos encontramos, nós sempre relembramos momentos. Você lembra aquele dia que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que aconteceu isso? Então, nós sempre que nos reunimos, nós contávamos uns para os outros os episódios assim interessantes ou mais marcantes que aconteceram com a gente. E quando o Elmar morreu, nós nos encontramos num bar. E nesse bar nós fizemos uma comemoração, entre aspas, a vida dele. Nós comemoramos a vida do Elmar e relembramos muitas histórias. E ali decidimos isso. Eu, particularmente, tomei firme essa incumbência de recolher relatos, organizar os relatos e fazer um livro que relatasse a nossa alma. E um desses relatos é seu?
Eu tenho alguns relatos. Tem algum, assim, que você gostaria de contar? Alguma história? Eu conto aqui no livro um episódio que eu tenho da minha busca pelo passaporte. Eu saí do Brasil sem passaporte, aliás, com passaporte, mas o passaporte ele não tinha visto de saída, não tinha visto de entrada, nem na Argentina, nem no Chile, porque eu, né, acabei chegando na Suécia sem visto de entrada na Suécia. Você tinha Isso que foi em idade? 73. Eu fui para... O meu companheiro foi preso aqui no Rio e acabou sendo solto para... Havia um general que era amigo da família. Ele foi solto, assim, questão de horas para... Ele foi solto para, digamos, responder o processo em liberdade. Até hoje eu tenho dificuldade de contar essas coisas. É a vida. Eu agradeço, inclusive, aos colaboradores que mandaram os textos escritos, assim, com muita dificuldade, muito sofrimento. Mas então, vou falar rapidinho. Esse passaporte, para eu renovar, eu não consegui renovar o passaporte. Porque na Suécia, onde eu morava, todos os países tinha uma lista de pessoas não gratas, né? Eu era uma delas e essas pessoas não teriam direito, entre aspas, a receber passaporte. Então, eu cansei de peregrinar por vários países tentando renovar o passaporte. Ele ficou preso 1 ano no consulado da embaixada brasileira na Suécia, até que o cônsul me devolveu, escuta, aqui não consegue. Pega o passaporte já vencido e tenta por aí. Aí eu fui tentar conseguir renová-lo em Roterdã, me vesti de hippie. E o embaixador, ele acreditou na minha história. Eu era uma louca desmiolada que tinha perdido a data do passaporte e não trabalhava, e fiz uma encenação tão grande que ele acreditou, ele não foi às listas. E assim você conseguiu o passaporte? Eu consegui renovar o passaporte. É uma das histórias que conto. São aproximadamente 100 autores fazendo seus relatos, mas também representa uma homenagem àqueles que foram assassinados e não tiveram a oportunidade de fazer, de trazer para esse livro as suas experiências, aquilo que cada um enfrentou. São relatos, às vezes, muito dramáticos. Muito dramáticos. Muito dramáticos. Demonstrando claramente que nós não podemos virar as costas para o conhecimento da verdade. Isso. Não podemos. A história do Brasil tem que ser contada. Contada, e aqueles que são os mandantes, aqueles que são os executores, o povo brasileiro tem direito a conhecer. Na Argentina, por exemplo, todos aqueles que compuseram as juntas militares foram condenados. Foram condenados criminalmente. Agora, espera-se, tendo a presidente Dilma Rousseff, presidente da República, uma mulher que foi torturada. Na biografia dela. Ela ontem, na fala dela na ONU, ela falou isso. Que era uma mulher que foi presa política e torturada. Desculpa interromper você. Então, agora que o Congresso Nacional acaba de aprovar a criação da Comissão da Verdade, é preciso que essa Comissão da Verdade revele a verdade. Há, por parte dos grupos, especialmente do grupo Tortura Nunca Mais, uma preocupação muito grande quando nós fizemos aqui. O livro foi editado, né, pela Comissão de Direitos Humanos. Comissão da Anistia. Comissão da Anistia. Do Ministério da Justiça. Aliás, mandar um abraço para o Dr. Paulo Abrão, que esteve aqui, foi feito um lançamento aqui na Assembleia Legislativa e talvez tenha sido uma das solenidades mais marcantes pelo conteúdo de emoção, né? Porque muitos que vieram foram torturados, muitos que estavam aqui presentes fizeram seus relatos no livro. Aqui nesse livro. Então há uma preocupação muito grande, porque a Comissão da Verdade vai verificar casos de 1946 até 1988. Por que de 46? Então, a própria composição da comissão gera preocupação. Então é preciso muita pressão, muita vigilância, para que essa Comissão da Verdade não venha a contemplar aquela máxima que corre aí na boca do povo, né? Quando não se quer resolver um problema, cria-se uma comissão. Então, no dia do lançamento aqui do livro, aqui na Assembleia Legislativa, a Cecília Coimbra,
que preside aí o grupo Tortura Nunca Mais, ela foi enfática em criticar o projeto da forma como o Brasil pretende descobrir e divulgar a verdade. Não é possível, tendo à frente da presidência da República uma mulher que foi torturada, esse compromisso fica muito mais acentuado, né? Nós temos que ter cuidado para que essa comissão não vire uma farsa. É isto. A gente vai falar um pouquinho mais de Comissão da Verdade no segundo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí.